A AD vence as eleições legislativas em Portugal, o Partido Socialista cai com estrondo e Chega pode tornar-se segunda força política. Nico Jordan, europeísta, venceu as eleições presidenciais na Roménia, superou o nacionalista George Simeon na segunda volta. Rafał Trzaskowski e Karol Nawrocki são os mais votados na Polónia e seguem para a segunda volta das presidenciais no país. Mais de 10,8 milhões de eleitores foram chamados este domingo a escolher os 230 deputados da Assembleia da República. A coligação de centro-direita, a AD, voltou a vencer, reforçando o resultado de há um ano, ainda que sem maioria. A grande surpresa da noite foi do Partido Socialista, que obteve o pior resultado em 38 anos. Pedro Nuno Santos apresentou a demissão e garantiu que não se recandidata à liderança socialista. Apesar de ter tido mais votos, o PS conseguiu o mesmo número de mandatos que o Chega, 58. A Iniciativa Liberal superou o resultado do ano passado, elegendo o 9º deputado, seguido do LIVRE, que duplicou a representação parlamentar. Já a CDU ficou reduzida a 3 mandatos e o Bloco de Esquerda e o PAN apenas conseguiram eleger um deputado. Outra surpresa da noite eleitoral foi o Juntos pelo Povo, que elegeu pela primeira vez para o Parlamento Nacional. Com apenas 89 mandatos, a AD não tem condições para formar maioria, nem com um possível entendimento com a Iniciativa Liberal, nem com os votos da imigração. Luís Montenegro terá novamente a vida dificultada, ficando refém do PS e do Chega para aprovar o próximo programa de governo e futuros orçamentos. Joana Marão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. O independente Nico Jordan venceu as presidenciais na Roménia com 54% dos votos. O autarca de Bucareste, europeísta, derrotou o nacionalista George Simeon, que teve 46%. E victoria voastră, să știți! E victoria mii și mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România poate să se schimbe în direcția corectă. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile astea, pentru că o să avem împreună lucruri de traversat. Simeon tinha sido o candidato mais votado na primeira volta. Ainda chegou a proclamar-se vencedor depois de conhecidas as primeiras projeções, mas acabou por admitir a derrota. Vreau să mulțumesc celor peste 5 milioane de români care și-au pus încrederea în mine. Nu îi voi dezamăgi, nu există un lucru mai de preț pentru mine decât încrederea lor. Am fost singuri împotriva unui întreg sistem, singuri împotriva tuturor. Sunt mândru de voi și sper că v-am reprezentat cu cinste. A escolha da Roménia foi um suspiro de alívio para Bruxelas, para a Ucrânia e para a Moldova. Mas há profundas divisões na sociedade romena, representadas pela pequena diferença de votos. O futuro presidente tem pela frente o desafio de reunificar um país assolado pela estagnação económica. Wybuch radości miał miejsce w sztabach Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, którzy przychodzą do drugiej tury wyborów prezydenckich. Idziemy po zwycięstwo, krzyczał Rafał Trzaskowski w swoim sztabie po usłyszeniu pierwszych wyników. Podziękował wszystkim swoim wyborcom i przekonywał do oddania na siebie głosu niezdecydowanych. Idę po zwycięstwo właśnie dla tych wszystkich, którzy byli przez PiS atakowani. Dla kobiet. Idę po zwycięstwo dla lekarzy i lekarek. Idę po zwycięstwo dla nauczycieli i nauczycielek, bo oni wszyscy byli przez PiS atakowani. Idę po zwycięstwo dla seniorów i seniorek. Trzaskowski nie wystąpił w Warszawie, gdzie mieszka i którego miasta jest obecnie prezydentem. Chciał pokazać, że wszyscy wyborcy są ważni, że byłby prezydentem wszystkich Polaków. Z Sandomierza od razu rusza do Tarnobrzega, kontynuując kampanię.
Karol Nawrocki, popierany przez PiS, wystąpił natomiast w swoim rodzinnym Gdańsku, w historycznie ważnej dla Solidarności sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. Tam również wybuchła wielka euforia. Sam kandydat był w doskonałym nastroju i przekonywał, że jest gotowy na zwycięstwo i pełen nadziei. Nie mam, drodzy Państwo, tak jak ma Rafał Trzaskowski, politycznej dyscypliny, politycznych briefów i zobowiązań wobec swojego szefa, który chce domknąć monopol władzy. W sondażach Nawrocki i Trzaskowski idą łeb w łeb. Nie ma tu pewnego wygranego w drugiej turze. Jeszcze wszystko może się wydarzyć. Z Warszawy dla Euronews Marcelina Burzec. Israel diz que está a deixar entrar uma quantidade básica de alimentos em Gaza depois de bloqueio de quase 3 meses. O primeiro-ministro israelita sublinha que está a seguir as recomendações do exército do país para evitar uma crise de fome. A entrada de comida, segundo Netanyahu, é uma condição necessária à nova ofensiva terrestre que já está em curso. כמו שהבטחנו, אנחנו פתחנו במערכה עצימה נגד החמאס, מרכבות גדעון. כוחות צה"ל פשוט נכנסים בכוח לתוך הרצועה, במטרה כפולה, הכרעת החמאס ושחרור חטופינו. שתי מטרות שמשולבות זו בזו, ואנחנו נשיג את שניהם. De acordo com peritos em segurança alimentar, cerca de 500 mil de palestinianos em Gaza já se encontram em níveis catastróficos de fome. Ainda não se sabe quando nem de que forma a ajuda entrará no enclave. Netanyahu afirma que Israel tudo fará para garantir que o Hamas não controla a distribuição de alimentos. Vestidas de vermelho, dezenas de milhares de pessoas marcharam por Haia no domingo para exigir uma ação governamental que ponha fim à campanha de Israel em Gaza. A organização considerou a manifestação como a maior no país em 20 anos. Grupos de direitos humanos e agências de ajuda humanitária estimaram que mais de 100 mil pessoas participaram no protesto pacífico. Os manifestantes percorreram cerca de 5 quilómetros em torno do centro da cidade, criando de forma simbólica a linha vermelha que, segundo eles, o governo não conseguiu estabelecer. Het feit dat Schoof heeft gezegd dat er geen rode lijn is, terwijl dat er echt oorlogsmisdaden worden gepleegd vlak in de buurt, dat is voor mij voldoende reden om hier te staan. Ja, ik heb nog nooit gedemonstreerd, het is de eerste keer. In uw leven? In mijn leven. En waarom nu wel? Ja, nou ja, omdat ik het vreselijk vind. Iedereen kan zien wat er allemaal gebeurt, via alle media, via de televisie, lezen. En de regering doet gewoon helemaal niks. A marcha passou pelo Palácio da Paz, onde no ano passado os juízes do Tribunal Internacional de Justiça ordenaram a Israel que fizesse tudo o que estivesse ao seu alcance para evitar a morte, destruição e quaisquer atos de genocídio em Gaza. A Liga Árabe esteve reunida em Bagdade, no Iraque, uma cimeira mais uma vez dominada pela guerra em Gaza. Os líderes árabes pediram um cessar-fogo, ofereceram-se para mediar as negociações e prometeram apoiar a reconstrução da faixa de Gaza quando a guerra acabar. Esta cimeira no Iraque contou com a presença dos líderes do mundo árabe, incluindo o emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi. Pedro Sánchez e António Guterres também estiveram na cimeira. O secretário-geral da ONU apelou à libertação dos reféns israelitas e à entrada da ajuda humanitária em Gaza. Já o primeiro-ministro espanhol falou de um massacre e pediu uma maior pressão internacional sobre Israel. Mas Israel parece não estar a ouvir. Nos últimos dias, o exército israelita aumentou os bombardeamentos em Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fala mesmo numa nova ofensiva. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi a anfitriã das conversações transatlânticas entre o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, neste domingo. Em causa uma iniciativa que decorreu em Roma, com vista a contribuir para o avanço das negociações comerciais entre ambas as partes. Nesse âmbito, Vance considerou a Europa um aliado importante. Europe is an important ally of the United States. The individual countries within Europe are important allies of the United States. But of course we have some disagreements, as friends sometimes do, on issues like trade. Von der Leyen disse esperar que a iniciativa possa marcar um novo começo nas relações transatlânticas. Sublinhou ainda a importante parceria comercial de mais de 1,3 bilhões de euros por ano entre ambas as partes,
que considerou ser a maior relação deste tipo a nível mundial. A Rússia lançou, na madrugada deste domingo, aquele que se tratou do maior ataque contra a Ucrânia desde o início da sua invasão contra o país. Segundo a Força Aérea Ucraniana, foram lançados 273 drones russos, 88 dos quais foram abatidos, enquanto 128 desapareceram dos radares. De acordo com o governador de Kiev, pelo menos uma mulher morreu na região e 3 outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Para além de Kiev, foram também registados danos em Dnipropetrovsk, bem como em Donetsk. No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou estar a planear telefonar aos homólogos russo e ucraniano na segunda-feira para discutir o eventual fim da guerra. Uma decisão que surge na sequência das recentes conversações diretas realizadas na Turquia, que culminaram numa troca de prisioneiros. Um indivíduo atacou na madrugada deste domingo um grupo de pessoas que se encontrava em frente a um bar em Bielefeld, na Alemanha. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas, 3 das quais com gravidade. E, de acordo com testemunhas, o autor do crime atacou as vítimas indiscriminadamente com um objeto cortante. Apesar dos esforços de outras pessoas presentes, o agressor conseguiu fugir. Hier haben Personen gefeiert. Eine unbekannte Person trat an diese Personengruppe heran und hat mit einem scharfen Gegenstand mehrere Personen aus der Gruppe dabei verletzt und konnte anschließend flüchten. De acordo com o jornal Bild, o atacante deixou para trás uma mochila que continha mais armas, uma garrafa de líquido inflamável e uma autorização de residência destinada a um cidadão sírio. A polícia está a investigar o incidente como se tendo tratado de um ataque.